nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão, a força do Espírito Santo esteja convosco, irmãos e irmãs. Salve Maria! Que bênção estarmos juntos mais uma vez aqui no canal da Legião de Maria. Eu sou Bia Dantas e este é o nosso programa Gotas Legionárias, onde nós unimos a fé e a ciência, onde nós analisamos as nossas questões da fé à luz da ciência, à luz da razão. E analisamos as questões da ciência à luz da nossa fé. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, isto se entrelaça e nós conhecemos o quanto Deus é maravilhoso e o quanto Deus tem estado conosco o tempo todo, nos abençoando e mostrando cada vez mais quais os caminhos nós devemos seguir em nossa vida. Querido irmão, querida irmã, deixe o seu joinha no nosso programa de hoje, para que a gente possa produzir cada vez mais programas, para que nós estejamos cada vez mais juntos e possamos levar a evangelização a mais pessoas. Amém? Vamos então à nossa gota legionária de hoje. Olha que bênção o nosso baú. O nosso baú é cheio de gotas legionárias, cheio de versículos maravilhosos da palavra de Deus, aonde nós podemos aprender cada dia mais. Vejamos o que Deus tem para nós hoje. Ele diz: os planos do homem ativo produzem abundância. A precipitação só traz penúria. Provérbios, capítulo 21, versículo 5. Irmãos, muito importante esta nossa gota legionária. Está me fazendo lembrar uma questão que aconteceu há pouco tempo atrás, um pouco tempo antes desse período que a gente está vivendo, que eu estava com um cliente e o pai dele, e nós fomos tomar um cafezinho no shopping. Ele virou para o pai dele num determinado momento da nossa conversa e disse assim: pai, por que o fulano é tão inteligente, tão sábio? Ele tem ótimas ideias, traz cada coisa legal na cabeça dele, as nossas conversas são sempre muito boas, mas ele monta um negócio atrás do outro e ele nunca dá certo. A vida dele é enrolada, ele não tem tempo para nada e de tanto que ele trabalha, pai. E se ele trabalha tanto que não tem tempo nem para respirar, o que ele fez de errado para não dar certo? O que ele tem feito de errado, pai? Aí o pai dele, eu fiquei esperando a resposta, né? O pai dele virou e falou bem assim: não, meu filho, ele não fez nada de errado, ele só não deu sorte. Eu olhei, falei assim: não, peraí, pouquinho só. Podemos conversar então sobre esta questão do o que ele fez, o que ele não fez? Você está me dizendo que ele tem muitas ideias, é muito inteligente, abre um negócio atrás do outro, quebra e não se importa, vai imediatamente montando o outro, e quando ele monta um outro negócio, ele mesmo pega e vai lá e reforma, e ele chama pedreiro, mas aí ele trabalha junto com o pedreiro, ele se esforça para que aquele empreendimento que ele está abrindo dê certo, e ele, se faltar alguém, ele vai para a cozinha, se faltar alguém, ele atende na frente, se faltar alguém, ele... Então ele é pau para toda a obra, ele faz tudo e está sempre quebrando, não está dando certo. Por quê? Não é uma questão de sorte, meus queridos irmãos. A nossa gotinha legionária está dizendo. Ela vem dizer uma questão muito importante. Ela fala assim: os planos do homem ativo produzem abundância. Primeira questão de hoje: produzem abundância. O que é que produz abundância, meu querido? Você conhece alguém que acorda de manhã e fala: hoje eu vou produzir coisas ruins, hoje eu vou produzir miséria, hoje eu vou produzir fracasso, hoje eu vou produzir desgraça? Eu tenho certeza
que você não conhece ninguém que fale desse jeito. Sabe por quê? Porque não há ninguém que acorde pela manhã pensando em dar errado, pensando em fazer alguma coisa errada. Não, todos nós acordamos pela manhã pensando que aquele dia vai ser um dia ótimo e que vai dar certo. Mas então, Beatriz, por que essa pessoa aí, amigo do seu amigo, não consegue dar certo nada do que ele faz? Então vamos lá. Os planos do homem ativo produzem abundância. O que é que produz abundância, meu irmão e minha irmã? Os planos. O que são planos? Bem, planos são projetos, são sonhos, são objetivos, são metas. Então já estamos começando a entender que existem planos. Você tem a ideia, você tem os sonhos, você tem objetivos, você tem projetos. Muito bem, esses planos. Então, quaisquer planos produzem abundância? É isso que está falando a palavra aqui? Os planos que produzem abundância são os planos do homem ativo. Olha, e esse amigo não é um homem ativo? Meus queridos irmãos, ele virou e falou bem assim: Beatriz, ele é ativo, ele trabalha sem parar, ele não para de fazer as coisas, tudo que aparece para ele fazer, ele imediatamente vai lá e faz. Se tem que sair para resolver um problema porque deu errado alguma coisa que estava acontecendo, porque ele não tinha pensado naquela hipótese, ele corre, ele vai lá e resolve, ele volta e ele faz outra coisa, ele é muito ativo. Meu querido irmão, minha querida irmã, isto não é ser ativo. Isto, trabalhar excessivamente, que não tem sequer tempo para respirar, não é ser ativo. É ser burro de carga, é se exasperar, fazendo e não vendo um resultado no final das contas. Porque o que nós precisamos é ver um resultado de abundância, um resultado de vida plena. Porque Jesus disse para nós, em João capítulo 10, versículo 10, o ladrão não veio senão para mentir e roubar, mas eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Meu querido irmão, minha querida irmã, nosso Senhor Jesus Cristo não mente. Ele veio para a vida em abundância. Mas então, Beatriz, aquele rapaz lá, que é tão inteligente, que tem tantas ideias e que trabalha tanto, não é um homem ativo? Meu querido irmão, minha querida irmã, o que é o homem ativo? Esta é uma chave importantíssima para nós. É aquele que trabalha sem parar, que não tem tempo? Não, meu querido irmão. O homem ativo é aquele que planeja as suas atividades. O Ricardo Cardoso, que é um palestrante excelente, maravilhoso, aqui no Brasil mesmo, e já conhecido internacionalmente, ele tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz assim: ninguém planeja fracassar. As pessoas fracassam porque não planejam. Então bastava ele planejar? Ele tem que planejar e ele tem que seguir os seus planos. Ele tem que ser um homem ativo, um homem que age na hora certa, como diz Paulo Vieira. Tem poder quem age, mais poder quem age certo, e superpoderes quem age certo e na hora certa. Meus queridos irmãos, é preciso agir, mas agir com inteligência, com a expertise. Você colocar no papel. Então vamos lá, o que eu devo colocar no papel, Beatriz? Já desde que nós montamos o nosso canal, que eu venho dizendo para você, pegue uma folha de papel e liste os seus sonhos. Coloque os seus sonhos no papel. O que você sonhou, o que você sempre quis e que você ainda não conquistou? Quais são as suas metas, os seus desejos, os seus sonhos? Coloque no papel. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer para nos programar, para planejar, é colocar no papel
todas as nossas metas e os nossos sonhos. Muito bem. Depois, a segunda coisa que nós vamos fazer é olhar o que é curto prazo, médio prazo e longo prazo. O que é que eu preciso fazer imediatamente? O que é que eu posso fazer um tempo maior e o que é que eu vou fazer num tempo maior ainda? Quais são esses sonhos que eu preciso atingir? Mas, Beatriz, me dá um exemplo de um sonho que eu estou com um pouco de dificuldade. Uma viagem em família, um casamento, uma festa que você queira planejar, um negócio que você queira abrir. Então, as pessoas, eu venho falando isso para vocês, as pessoas de sucesso são aquelas que têm vida em abundância. E vida em abundância é vida plena em todas as áreas da vida. Vida plena no relacionamento com Deus, na sua vida espiritual, na sua conexão com o divino. Vida plena no seu casamento, no seu relacionamento amoroso. Vida plena no relacionamento com os filhos, se tiver filhos. Vida plena no relacionamento com seus familiares, que são os seus irmãos e os seus pais. Vida plena na sua saúde. Vida plena no seu relacionamento com os amigos, na sua vida social. Vida plena nas suas emoções. Vida plena no seu intelecto. Vida plena no seu dinheiro. Vida plena nas finanças. Vida plena no seu intelecto. Vida plena no seu trabalho. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, Jesus veio para que nós tenhamos vida plena. Então, Ele nos dá aqui, Deus nos dá aqui em Provérbios, capítulo 21, versículo 5, se eu não me engano, vamos confirmar aqui. Ele nos dá o recadinho, não é? E o que é a vida plena? 21, capítulo 21, versículo 5. Muito bem, a vida plena é exatamente o oposto da escassez. Meus irmãos, quem é que tem escassez? Escassez é quando falta tudo. Falta harmonia, falta amor, falta alegria, falta vontade de levantar para trabalhar, falta vontade de se organizar, falta... Meus queridos irmãos, tem muita gente que vive na escassez, que é exatamente o oposto da abundância. Eu sou economista e desse assunto eu entendo, e eu sou especialista em planejamento estratégico. Então, meus irmãos, a estratégia é a arte do general. Então, nós precisamos ter estratégias para agir na vida. E eu falei para vocês, colocar os planos no papel. Depois, colocar os prazos, se é curto, médio ou longo prazo. Depois você vai separar esses prazos. Depois você vai traçar as metas. Quais são as metas e como é que você traça essas metas? Bem, como é que eu traço metas? Eu olho o prazo que eu tenho para poder executar aquela meta. Eu escrevo de forma positiva, eu escrevo a minha meta, eu vejo se ela é boa para mim e boa para o meu entorno e boa para as pessoas que estão ao meu redor. Então, não adianta que seja bom para mim, mas que não seja bom para os outros. Eu olho se elas estão de acordo com os meus valores, porque se forem metas que vão destruir os meus valores, então elas já não servem mais, eu as descarto. Então, tudo isso é necessário para nós traçarmos as nossas metas, escrevermos as metas, porque o nosso cérebro entende aquilo que nós colocamos no papel, por isso que é importantíssimo que a gente escreva as metas. Depois, o que é que eu faço? Eu faço uma agenda anual, uma agenda mensal e a minha agenda diária. O que é que eu vou fazer naquele dia para que aquele plano, aquela minha ideia dê certo?
Como é que eu vou agir? Quais são as pessoas com quem eu vou me encontrar? E esse é o outro ponto. Eu vou escrever, eu vou listar todas as pessoas que eu vou trabalhar com elas para que aquele meu projeto funcione. Porque seja lá o que for que você for fazer na vida, meu irmão, você precisa de uma mente superior. Lembra que eu falei disso no outro vídeo? Pois é, mente superior é quando nós chamamos várias pessoas, cada uma especializada numa área, e nós montamos aquela questão que nós precisamos. Você não precisa saber de tudo, você pode contratar pessoas que vão te ajudar a resolver as questões. Isso é que é importante, você precisa ter as pessoas certas nos lugares certos. Meu irmão e minha irmã, e depois disso que eu tracei as minhas prioridades, eu vou pesquisar. Eu vou pesquisar se aquele lugar onde eu quero montar o meu negócio é o melhor lugar, se eu tenho clientes suficiente para poder manter o meu negócio, se outros negócios da mesma área que o meu estão funcionando, se deram certo, se já tem muito, se eu vou ser um excesso naquele mercado, ou se eu vou estar oferecendo um produto diferenciado que as pessoas vão querer que eu vá fornecer para elas. Então existem muitas coisas, meus irmãos, e quando eu estou fazendo essa pesquisa, eu me organizo, eu leio livros sobre aquela questão, eu abro sites, eu vejo vídeos, eu vejo cursos, eu faço cursos, eu invisto naquela área. Então eu vou comprar os livros certos, eu vou fazer os cursos certos, eu vou me especializar naquilo. Então, meus irmãos, vocês estão percebendo o que é o homem ativo? Que é esta questão importantíssima. Quem é o homem ativo que fala aqui na nossa leitura? É o homem que se organiza, o homem que se planeja. Se ele não se planejar, ele não vai dar certo. Ele pode ter as melhores ideias do mundo, que se ele não se planejar, ele não vai dar certo. Então, os planos do homem ativo produzem abundância. Que maravilha! Então, não são quaisquer planos, são os planos do homem ativo. E o homem ativo age com precipitação? Esse é o terceiro questionamento para nós. Será que o homem ativo age com precipitação? De forma alguma, meu irmão e minha irmã. O homem ativo, ele sabe exatamente a hora de entrar em cena. Ele sabe exatamente a hora que ele deve sair de cena. Ele sabe exatamente a hora que ele deve fazer as coisas. Ele não age com precipitação. Vou montar esse negócio, que ideia maravilhosa, ninguém faz isso, só eu vou fazer, então eu vou lá e vou fazer, e começa a fazer sem se planejar, sem se organizar, com certeza não vai funcionar. Então, o que foi que esta pessoa, amigo do meu cliente, fez que não deu certo? Ele não é um homem ativo, porque ele não está se organizando, ele não está planejando as suas atividades, meu irmão. E não basta planejar uma parte e não planejar o quadro completo. É preciso ter um plano de ação muito bem estruturado, muito bem organizado. O que vai ser feito, quem vai fazer, como será feito, quando será feito, quanto eu vou gastar naquela parte. Então, para cada um dos meus objetivos macros, das minhas metas macras, eu vou traçando mini metas que vão me fazer chegar ao objetivo, e sempre vou colocar as datas, porque isso é muito importante. Então, irmãos e minhas irmãs, o homem ativo age precipitadamente? O homem ativo não age precipitadamente, porque a precipitação só traz a penúria. Esta é a palavra do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, e que a ciência vem mostrando para todos nós que nós devemos nos organizar e nos planejar.
Então, seja lá o que você for fazer. Beatriz, dá para eu planejar viver melhor com meu marido? Claro que dá. Você pode colocar no papel qual é a sua meta. A minha meta é viver um casamento feliz, em que eu respeite o meu esposo, sou respeitada pelo meu esposo, em que nós tenhamos prazer e alegria de conversar, de estar juntos, em que nós sejamos companheiros e amigos até o fim, por toda a nossa vida. Olha que meta linda. Então, qual é a data que eu vou colocar nisso? Eu vou colocar a data de hoje, porque eu quero começar hoje. Então, a cada dia eu vou traçar planos para poder conquistar este casamento maravilhoso e perfeito. Então, quais são os planos que eu posso organizar? Eu posso pensar em como é que eu vou tratar o meu esposo. Cada vez que ele falar algo que eu ficar nervosa, eu posso fechar os meus olhos e rezar uma Ave Maria para que Deus abençoe, para que Nossa Senhora o abençoe. E eu posso conversar com ele amorosamente. Cada vez que ele perder a paciência, eu rezo. Dali a pouco, quando ele estiver com calma, eu vou pacientemente e converso sobre aquele assunto. Eu posso fazer um café da manhã gostoso que ele goste. Eu posso lavar aquelas roupas que ele gosta, que estão lá dentro do guarda-roupa há tanto tempo que ele quase não usa, porque eu acabo não tendo tempo de ajudá-lo. Eu posso chamá-lo para sair, para fazer um passeio. Eu posso só ficar jogando baralho com ele, que é muito bom. Então tem muitas coisas, meus irmãos e minhas irmãs. O que você pode fazer para ter um relacionamento melhor com o seu filho? O que você pode fazer para ter um relacionamento melhor com a sua mãe? Você é quem vai ver, você é quem vai dizer. Quanto tempo você precisa? Faça uma agenda de todas essas atividades, coloque todas as coisas importantes na sua agenda. Na segunda-feira eu vou almoçar com os meus amigos, na terça-feira eu almoço com a minha mãe, na quarta-feira eu almoço com meu marido, na quinta-feira eu almoço com os filhos. Planeje o seu dia e tudo vai dar certo. Este é o homem ativo, o homem que se planeja, que se organiza, que tem todos os seus planos delineados, certinhos e que encaixam na vida dele, e ele encaixa nestes planos. Porque Deus só quer que nós tenhamos uma vida em abundância. Vamos ler mais uma vez, que é para a gente não esquecer de forma alguma. Os planos do homem ativo produzem abundância. Quem quer abundância? Eu quero. Quem quer escassez? Eu não quero escassez, quero abundância. A precipitação só traz penúria. Que a gente saiba agir na hora certa, da forma certa e de maneira mais assertiva possível. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria! O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Senhor volte o seu rosto para nós e nos dê a paz. Amém. Que o Senhor coloque o seu olhar sobre nós e nos ajude a caminhar de forma assertiva, de forma planejada, de forma organizada, com todos os nossos sonhos e as nossas metas muito bem estipuladas, irmãos e irmãs. Amém. Que as almas dos legionários e de todos os fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Amém. Pela intercessão da Virgem Maria, aquela que tem a fé na rocha plantada no mar, venha sobre cada um de nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Transforme o mundo com a sua vida, cada dia mais feliz, cada dia mais planejado e organizado. Amém. Deus te abençoe e te guarde. Grande beijo.